O Guimarães Rosa, ele não quer ser moralista. Quando você lê o conto a primeira vez, ou você imagina os personagens, você fala assim, nossa, é mais uma história de traição na literatura brasileira. A principal mensagem deixada por Desenredo é o quê? É a importância da palavra, o poder da palavra. Então, quando o conto começa, ele começa falando do narrador, né? Ele fala assim, o narrador fala com a gente. E quando a gente lê uma obra que o narrador fala com a gente se sente mais parte da obra ainda, porque a gente está ouvindo aquilo. Então ele começa, do narrador aos seus ouvintes. Então o conto começa em primeira pessoa, certo? Então ele começa em primeira pessoa. Aí ele vai apresentar esse personagem. Aí ele vai falar do personagem, que é um nome muito importante no desenrolar do enredo. Então nós temos ali uma figura bíblica, Jó. Qual é a principal característica do Jó na história bíblica? Jó, ele tinha a característica de ser uma fé fervorosa por Deus e tinha muita paciência. Tanto que ele entrou numa aposta, né? E o diabo e Deus apostaram. Eu aposto que Jó será fiel a mim até o fim dos seus dias. E o diabo tenta Jó o tempo todo, lhe tira tudo. Tira primeiro a herança, tira a fortuna, tira os filhos e por último, abandonado pela mulher, ele cai nas cinzas. O que é uma pessoa cair nas cinzas? É quando uma pessoa entra na decadência. E aí surge aquele provérbio, o poder da linguagem cria falas, né? Nossa, eu tenho uma paciência de Jó, né? Então é o que? É alguém acreditar mais no amor do que nos atropelos e nos problemas numa relação ou num convívio com alguém. Quando começa o conto, ele coloca já claramente, a primeira palavra é Jó, Joaquim, cliente, né? Esse cliente, gente, lembra que poderia ser um bar, poderia ser uma venda, um café e até mesmo um prostíbulo, né? Porque o narrador começa descrevendo Jó. E Jó, ele não tem só o nome Jó, ele tem um nome composto. Ele vem acompanhado de um Joaquim, né? Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Então, esses elementos ali aparenta que ele está num lugar conhecendo pessoas, né? E que tinha bebidas. E aí ele coloca mais um elemento bíblico logo no primeiro parágrafo. Eu vou compartilhar o conto aqui para vocês irem na aula aí do Google Meet, acompanhando comigo os capítulos que a professora vai falando. Então, ele tinha para não ser célebre. Ele não era uma figura que chamava atenção, ele não era bonito, ele não era forte, ele não estava ali no rolê para encantar ninguém. Ele era simples, ele era quieto. E com elas, quem pode, porém? Quem é essa elas? Essa elas, gente, nada mais é do que a mulher. Porque logo depois ele começa, foi Adão dormir e Eva nascer. Esta Eva é a personagem protagonista que Jó vai se apaixonar. E ele descreve, né? Então foi Adão dormir e a mulher nasceu. E a Joaquim apareceu a mulher. Como que era esta personagem? Né? Ela era bonita, olhos de viva mosca. É diferente, gente, dos olhos da Capitu do Machado de Assis, né? De ressaca. Essa não, era olhos de viva mosca. Morena, em vez de ser pão de mel, ele coloca mel e depois o pão. Aliás, a mulher era casada, né? E ele se apaixonou por essa mulher. O que aconteceu? Como eles viviam numa cidadezinha pequena,
né, num lugarejo, numa vila, ele ficou com medo do marido, que aliás ele era muito violento, né? O marido ele poderia descobrir essa paixão, né? E todo abismo é navegável em barquinhos de papel. Por exemplo, qualquer coisa que você faça não é encoberta até que se deu desmatreio. Então, o que é desmatreio, gente? É tipo um desmantelo. Eles acabaram se envolvendo fisicamente, né? E apanhara o marido apanhou, só que não apanhou com ele, apanhou com um terceiro. Então a mulher traía o marido com ele e com um segundo. E esse fato deixou o Joaquim decepcionado com sua paixão. A mulher, além dela ser casada, ela tinha uma outra pessoa. Então ele ficou muito, muito mal. Ele chega até a falar que imaginara a jamais a ter o pé em 3 estribos, né? Então, o que é estribo? É uma coisa que você anda tipo 3 pontes, quase caindo para fora dessa ponte, sendo jogada por essa ponte. Então, ele jamais imaginava, né? Proibia-se, ele não se aceitava de ser um pseudo-personagem. Ela tem 3 amores. Ela tem o marido, tem o Joaquim e tem um outro. Só que aí acontece uma coisa do destino, né? Quando o marido pega a mulher com o amante, ele mata esse amante e ele bate na mulher, né? Então ele levianamente a agride. Esse levianamente, gente, pode ser qualquer tipo de crime que possa ferir o lado feminino da protagonista. E é isso que acontece. Tanto que depois ela aparece bonita e sarada. Então ela ficou com marcas no rosto, no corpo desse assassinato do primeiro caso que o marido pega ela. Com o passar do tempo, o marido faleceu. Só que aí ele não explica como que esse marido faleceu, se ele foi morto e tal. Ele só fala que ele foi afogado ou de tifo. Toda vez que você tiver a conjunção ou numa história, indica dúvida, adversidade, escolha. Então, ele não tem certeza do que o marido morreu. E o tempo é engenhoso, ele vai trabalhando nessa história, né? E com o passar do tempo, ele encontra ela, bonita, e bem assim, tipo um grude numa colher de chá, né? Firme, facinho. E novamente ele se apaixona pela personagem. Ele se apaixona terrivelmente pela personagem novamente. Nela ele acredita no abrir e não no fechar de ouvidos. Lembrem-se que a característica principal do Guimarães Rosa é trabalhar com as palavras. Qual é o provérbio? É num abrir e fechar de olhos ou num abrir e fechar de ouvidos? Ele troca os sentidos. Ele troca a visão pela audição, né? E aí ele começa novamente a se apaixonar por ela. E vivem alegres, felizes, e né, o povo todo vendo, o povo todo sabendo, por que forma fosse. Aí entra 2 palavrinhas importantes, o mas e depois o mais, olha ali. Então nós temos 2 conjunções importantes. Sempre vem o imprevisível, o abominoso. Quem é que ele pega novamente traindo? Ele pega ela com uma outra pessoa. Então ela também trai o Joaquim. Ela não traiu só o marido, ela continuou traindo o Joaquim. E ao invés dele se enfurecer, ao invés dele, em péssima hora, o traído e a traidora, de amor não a matou, que não era para truz de tigre e leão, não era para tanto. Então ele fica estagnado, ele não se vinga, ele expulsou-a apenas de casa. E ele apostrofando-se como inédito poeta e homem. Ele saiu com uma honra
Ele saiu muito bem, como um homem que amava, e só a expulsou de casa. Não bateu, não xingou e não matou o amante. E ela viajou fugida do lugar e a desconhecido destino. E a cidadezinha ali aplaudiu ele, ficou do lado dele, e a prova disso é o remorso que cai nele. Ele começa a falar mal dela, a difamar ela, a falar que ela era uma mulher da vida, que ela não prestava, e no decorrer desse tempo, com menos preocupação, ele começa a sentir saudade dela. Quando a situação esfriou, ele sente o frio do abandono. Ele começa a sentir saudade dela. Ele faz a intertextualidade novamente com a literatura da humanidade. No começo ele usa a Bíblia, mas aí ele fala assim, ó, sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer de louco. Desejava ele. Então ele começa a desejar a ser igual um deus, um herói da literatura, mas ele não, ele era só um Joaquim da história. E daí ele começou a cumprir um feito que ele colocou na cabeça, descaluniá-la. Aí que está a força do poder da palavra do Guimarães Rosa. Ele começou a falar bem da mulher. Ele começou a achar que não era bem aquilo, que ela nunca traiu o primeiro marido, que ela não o traíra, que era tudo invenção do povo. E ele começou a acreditar tanto, mas tanto nessa mentira, que ele mesmo fez a cama para ela retornar. Quando essa história chegou lá na cidadezinha onde a mulher estava fugida, ela não acreditou, né? O ponto está que ela soube disso. E de tal arte, por antepesquisas, a cronologia miúda, conversinhas escudadas, remendadinhos testemunhos, Joaquim Genial operava o passado e transformou essa mulher que estava na lama, que estava nua e crua e foi colocada, expulsa, né? Exilada daquela comunidade, ele começa a transformar ela num plástico contraditório rascunho. Criava nova, transformada realidade, mais alta, mais certa, celebrava o fanático, tendo por justa e averiguada com convicção manifesta. Haja o absoluto amor. Então ele começou a demonstrar que ele a amava muito e que esperava ela voltar. Então, o real e válido de uma árvore, gente, é a reta que vai para cima. Então, ele colocou uma história reta para essa mulher, né? E todos já acreditavam. Joaquim, o primeiro de todos. Ou seja, não tinha outro. Ele era o único amor da vida dela. Então, o que ele fez? Ele cuidou para que essa história chegasse até ela e até ela acreditasse nessa história de que ela era uma mulher digna, que ela era uma mulher justa. Onde é que o Guimarães comprova isso? No penúltimo parágrafo, olha só. Mesmo a mulher, até por fim, chegou-lhe a notícia onde se achava, em ignota defendida, perfeita distância, soube-se nua e pura. Veio sem culpa, ela voltou sem se sentir culpada, sem se sentir traidora, voltou com dengos e fofos, de bandeira ao vento. Aí ele coloca uma verdade que nós não levamos muito a sério. Número 3, novamente, 3 vezes passa por nós a felicidade. Chega perto da gente a felicidade. Será que você a percebe? Será que você a sente, mesmo se ela tiver um nome diferente? E aí ele define a personagem, que até então nós não sabíamos o nome. Joaquim e Vilíria retornaram e conviveram, convolados, o verdadeiro e melhor de sua útil vida. Por que ele coloca essa palavra útil vida? Porque, gente, os outros não têm que se importar com a sua história, com a sua vida. Se você ama alguém,
né? Você tem que colocar isso, você tem que dizer isso. Então, esse descaluniar a mulher que o traíra é o verdadeiro desenredo da vida do Joaquim e da Vilíria. E pôs a fábula em ata. Então, a ata é algo oficial, é uma coisa que ninguém muda. Quando se ama, ama. Então, esta obra maravilhosa do Guimarães Rosa, ela traz estas verdades, né? Que o poder da palavra, a palavra transforma. É tanto que quando alguém vai te contar uma coisa que é muito triste, ou muito séria, ou até mesmo uma calúnia, uma fofoca, olhe bem para a pessoa e faça só essa pergunta: por que você está me contando isso? Né? Então tudo tem um porquê. A palavra ela pode dignificar alguém, como também ela pode colocar na lama. É claro que as atitudes que a mulher teve desde o começo, ela tem a ver com o perfil dela, mas o conto não é sobre moralismo, não é sobre traição, não é se ele a perdoa ou não perdoa. O conto é sobre o poder que a palavra tem. É através da palavra que governos chegam ao poder e se tornam ditadores e colocam a sua posição e colocam aquela coisa que ele quer para ganhar do povo. No caso do Joaquim, era ganhar o amor dele de volta, que era a Rilívia. Que no começo era Rilívia, no final é Vilíria. E não é à toa que parece virilha, né? Mas isso daí é só mais uma linguagem do Guimarães Rosa. Eu espero que vocês tenham gostado do conto, que vocês tenham percebido a simbologia, e ele usa muito os elementos da Bíblia, né? Então nós temos aí Adão, nós temos Jó, nós temos a questão do inferno, né? Que ele cai em depressão, ele fica com os ombros retos, ele se fecha nele mesmo, que é a tristeza, a saudade, a angústia de ter expulsado alguém da sua vida. Então, a literatura ela tem esse poder, o poder da palavra.